Vou aproveitar para agradecer a cortesia do Sr. Presidente, esta tacinha de espumante e este bolo rei caiu-nos na nossa parte mais fraca e eu cheguei a ter um momento de fraqueza e pensei assim, eu vou ser mais contemplativo, mas depois se caí na realidade, mas não deixo de assinalar o gesto e dizer, Sr. Presidente, que nem tudo é como no tempo do PSD. Nota-se uma abertura diferente, nota-se que teve alguma... que fez escola, teve escola durante algum tempo e ajudou a fazer também diferente. Até mesmo na climatização desta sala nota-se que há algum planeamento, ao contrário do anterior, que só ligavam quando nós chegávamos e, portanto, a sala aquecia quando nós saíamos e, portanto, muito obrigado, Sr. Presidente, é assim, boas condições para todos nós. Estas coisas podem-se dizer com um tom de brincadeira, mas são muito sérias e, na verdade, espero que continuem a ligar o aquecimento a tempo e horas e nos dias duros de inverno um chazinho também é bem-vindo em vez desta água fria. Já que estou nesta maré de pedir, Sr. Presidente, fica a nota e muito obrigado, porque no fundo o chá é água quente e qualquer coisa a corar. Aproveitando também para dizer duas ou três coisas, e já que estou aqui, aproveitar para dizer ainda sobre o ponto que vinha de trás, sobre o comentário do Pedro Cristo, e porque isto se enquadra grandes opções do plano e a matéria que estava anterior, dizer que a desvalorização por vetustez, cerca do IMI e dos imóveis, os imóveis não são necessariamente abandonados, estão devolutos, como disse o Pedro, e as multas não têm que necessariamente ser irrelevantes, são irrelevantes quando nós não queremos ter a capacidade de lutar por aquilo que acreditamos e, portanto, há na lei espaço para que as coisas sejam diferentes e, portanto, pode aplicar-se uma taxa diferente. Aqui só se fala nos 30%, mas há na lei espaço para se praticarem limites até 6 vezes o valor da renda, do IMI. E, portanto, é tudo uma questão de querermos ou não apostar. É verdade que socialmente pode haver um agregado familiar que está em disputa por partilhas e eterniza-se ali uma situação que é sempre muito complicada de resolver, mas há alturas que são estratégicas de especulação imobiliária, de esperar pelo tempo certo para pôr no mercado um produto e para essa gente deve ser eventualmente acautelado de outra forma, e por isso é que as coisas deveriam ser agilizadas de outra maneira. Quanto ao Sr. Presidente da Câmara, não deixa de ser interessante perceber que as críticas, por exemplo, em relação ao programa Discurso Direto, está muito parecido com o PSD. Já a antiga gestão do PSD criticava muito o conteúdo e as participações no programa neste caso da Rádio Terra Nova, mas isto é um pouco o sinal dos tempos, é da cadeira em que se sentam. Antes também não estava lá o PSD, não participava e agora participa. Isto tem a ver com a democracia e com o espaço e na verdade eu sei que muitas vezes quem tem o direito de fazer é diferente do direito de criticar e, portanto, normalmente as pessoas sentem muito o toque quando são postas em causa os seus desempenhos, mas pronto, a vida é isto mesmo e as afirmações ficam com quem as preferem e, portanto, quem diz lá algumas coisas menos bem preparadas tem que ser responsabilizado por isso e, portanto, as pessoas que os ouvem é que criticam, portanto, quem acredita no que está a fazer tem que fazer. E pronto, sobre as grandes opções do plano, apetece-me dizer o seguinte, apetece-me e devo dizer que caindo na realidade desta proposta, a proposta do orçamento é, no seu essencial, aquilo que nós temos vindo a considerar uma má proposta. Consideramos uma má proposta no ano passado, consideramos uma má proposta este ano. Infelizmente também não tive que me cansar muito para preparar este ponto da ordem de trabalhos, porque bastou ter em conta um pouco as notas que tomei da minha intervenção no ano anterior e poderia, mantenho os mesmos argumentos, mas poderia até limitar-me a fazer a leitura da minha intervenção do ano passado se eu a tivesse totalmente escrita. Aqui parece
que estamos em sintonia com o PSD, mas com uma tendência da analítica em sentido contrário. Não há nenhuma divergência de fundo entre as propostas desta maioria e as da anterior, que eram as do PSD. Na verdade, esta é para nós a grande semelhança da atividade do seu mandato na sua generalidade. Há uma identidade com a gestão anterior. E é aqui que me preocupa, nomeadamente, porque a diferença, Sr. Presidente, é que nós considerávamos que o modelo de gestão estratégico era errado, que o modelo de gestão era sistematicamente, apontava no mesmo caminho e nós pedíamos uma mudança. O senhor também pediu uma mudança. Estávamos certos, Sr. Presidente, ambos os dois, como se costuma dizer, estávamos certos, Sr. Presidente. A mudança reclamada pelos ilhabenses que atribuíram a vitória ao PF. A vitória a si, Sr. Presidente. Os ilhabenses atribuíram-lhe uma vitória porque reclamavam mudança. Esta maioria do UPF está cada vez mais igual à anterior, a maioria do PSD. É por isto que tanto criticamos, pois os senhores não estão a cumprir um mandato de mudança. Estão a fazer um mandato de sobrevivência. Um mandato de sobrevivência. Um mandato de sobrevivência porque se mantêm por concretizar a vontade de mudança que os eleitores reclamaram. Já não é só uma questão de aprendizagem. Estamos a caminho do 3º ano de mandato e o ritmo mantém-se igual. Portanto, parece-me que sinto que falta ousadia às vossas iniciativas e, portanto, estão a aplicar uma receita que não vos foi prescrita. O Sr. Presidente e a sua equipa devem uma receita de mudança aos eleitores. Não se vislumbra no vosso plano uma receita de mudança. A proposta deste plano é, pois, a meu entender e no entender do Partido Socialista, uma má proposta também. Também porque uma má proposta porque também se construiu ou porque não se construiu também numa base de diálogo. Esta maioria continua, não sei se insiste, mas continua em governar sem dialogar verdadeiramente com a oposição. E porquê é que eu digo isto, Sr. Presidente? Porque nenhuma sugestão do Partido Socialista foi tida em conta. Apesar do seu esforço, reconheço a mudança até da sua postura em relação ao ano anterior, quando, durante o período da consulta prévia, o Sr. Presidente foi muito mais proativo, muito mais positivo, tentou de forma mais desinibida apresentar aquilo que tinha, que tentou ou que quis passar nas nossas reuniões, mas aquilo que nos parece é que esta consulta prévia foi uma mera formalidade, uma formalidade legal que cumpriu, mas cumpriu a legalidade, mas não executou e não operacionalizou dentro daquilo que seria razoável, porque nem tudo aquilo que nós possamos ter sugerido seria impossível de aceitar. Portanto, o senhor está fechado no seu projeto, está fechado em si próprio. Não sei se aceitou alguma sugestão do PSD, mas acredito que não terá sido necessário, porque, dada a identidade de prática, não seria necessário ter ouvido o Partido Social Democrata. Não só, mas também por isso, parece-me que não resta outra posição ao Partido Socialista que não seja a da discordância frontal com este orçamento. Tal como no passado, votaríamos contra este orçamento. Se as condições, se não estivéssemos condicionados na nossa liberdade de voto, votaríamos contra este orçamento. Estamos condicionados por um sentido de responsabilidade, não que alguém nos esteja a apontar uma arma. É em nome da estabilidade que nós pretendemos continuar a viabilizar este mandato. Não por ser um orçamento bem feito, mas sim por ser um orçamento onde não se sabe o que fazer ao dinheiro. Por ser um orçamento onde o dinheiro parece que atrapalha. Um orçamento com um saldo de gerência de 9 milhões,
Mas eu aqui vou discordar do Sr. Presidente e da cultura que se pode passar. O dinheiro não faz mal a ninguém. O dinheiro até ajuda. O dinheiro não pode ser um empecilho. Este não é um dinheiro ganho no totoloto. Este é um dinheiro ganho com o dinheiro dos contribuintes. E, portanto, ele tem que ser recebido num sentido de ser aplicado. Se não se sabe o que é que se vai fazer, não se deve insistir em continuar a extrair o dinheiro aos municípios. Se houvesse neste mandato, se houvesse neste plano, que vimos aqui há pouco, uma luzinha clara de uma obra, de uma causa comum, o IMI poderia ser elevado ao escalão mais alto, por exemplo. Há uma causa comum que apela a que o cidadão ilhabense vai ter que contribuir, fazer um esforço adicional, porque vamos fazer uma grande obra que vai servir a todos. Se não há esse caminho, o dinheiro está a mais, e daí aqueles comentários que fiz na minha intervenção anterior. E é nesse sentido que o saldo passa a ser algo criticável e, portanto, pode ser gerido e orientado de outra maneira. Votaríamos sim contra este orçamento por não revelarem também o que conseguem fazer com tantos milhões. A receita aumentar anualmente e a despesa continua relativamente estagnada há alguns anos. Para quem nos vê lá em casa, e aqui no público, e que possa estar menos atento aos números que estamos a ver, diríamos que por cada milhão de receita que a Câmara arrecada, esta maioria coloca 30%, cerca de 300 mil euros, no cofre. Ficam 30% de cada milhão que entra, fica no cofre, à espera de aparecer uma causa que possa justificar a sua utilização. Há fontes de financiamento diferentes, o endividamento não é pecado, o endividamento é um instrumento de gestão. O excesso de dinheiro não nos leva a lado nenhum. Para quando uma política ativa, Sr. Presidente, uma política ativa de apoio à reabilitação urbana, por exemplo, uma política ativa que permita apostar na habitação e na educação, ou se pretender, mais na habitação e mais na educação. Ou uma política ativa de suporte aos mais jovens. Porque não os mais jovens terem também uma luz mais acentuada que permita que o túnel não seja tão longo? Ou um conjunto global de apoios de diversos apoios aos municípios. Não quero aqui dizer que Ilhavo entre na mesma necessidade que alguns colegas seus, que hoje, se calhar, de forma populista, se substituem ao próprio SNS, oferecendo seguros de saúde aos municípios. Acho que também convém não entrar nessas realidades, ou pelo menos essa não é a realidade do nosso Conselho. Mas pode haver outras ofertas que possam ser necessárias para os municípios. Uma das ofertas pode ser, por exemplo, outra vez, a questão da taxa de IRS, diminuir o IMI, sempre que necessário. Tal como defendi no ano anterior, o dinheiro, e como defendo hoje, o dinheiro é para investir diretamente na comunidade. Dinheiro no branco traz miséria, dinheiro no banco desvaloriza-se e beneficia usurários. Sr. Presidente, dinheiro no banco rende juros, dinheiro investido na comunidade gera desenvolvimento. Consideramos, pois, as grandes opções do plano uma má proposta. As grandes opções do plano são um plano desajustado da realidade. Da realidade que prevê investimentos num total de 40 milhões, pouco esclarecidos, nada definidos, quando o orçamento da Câmara é apenas de 36 bilhões. Este gap o senhor passou muito à pressa, esta diferença poderia ter sido bem explicada para que nós não tivéssemos a tentação sequer de utilizar esta diferença como uma arma de arremesso para uma crítica. O senhor teve aqui um momento de nos poder explicar porque é que tem investimentos previstos de 40 milhões e um orçamento de 36. Ficou-lhe ali um bocado atrapalhado e passou um bocadinho à pressa. Não tem previstas também as fontes de financiamento para aqueles 22 milhões que fala,
que estavam ali previstos naqueles 40 milhões. Ou então, há outra visão estratégica que desconhecemos. Ou seja, pelo menos mais de metade daquilo que o senhor referenciou ali não está estruturado, será provavelmente para não fazer. Podia hoje, em homenagem à sua proposta, ler em jeito de moeda de troca um poema de uma banda portuguesa que o senhor me recordou que existia, que eram os Lunáticos. De seu nome, o poema era Estou na Lua. Mas não o vou fazer para não estragar a fonte de inspiração. Vou antes utilizar uma música de Jorge Palma, que é o Deixa-me Rir. Apesar da discordância, deixe-me rir, Sr. Presidente, porque algo aqui não faz sentido. Por isso, o PS não vota contra pela responsabilidade de viabilização da sua governação, mas esta é uma má proposta. Esta má proposta deve responsabilizar o UPF e a sua gestão, deve-se exigir muito mais a esta maioria, pois essa foi a vontade dos eleitores. A vontade da mudança não está plasmada neste documento.